Olá, galerinha de Silva Jardim. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rômulo e estarei aqui com vocês para a gente falar sobre geografia, né? E na aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos, estaremos falando no sétimo ano sobre o processo intitulado de industrialização brasileira. Vamos lá, pessoal, nós estamos nesse momento de pandemia, mas isso não é desculpa para a gente poder descansar, ficar descansado, relaxado com os nossos estudos. Estamos longe, mas essa é mais uma forma da gente estar se aproximando enquanto essa pandemia não acaba. Então, não desanimem, vamos lá, vamos com tudo dos nossos estudos. Tamo junto, pessoal. Então, falando sobre a industrialização brasileira, mas afinal, o que é uma industrialização? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar um pouquinho desse processo, todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre as fábricas. Então, industrialização nada mais é do que o processo de surgimento e desenvolvimento das indústrias, ou seja, o processo de surgimento das fábricas, né? E principalmente como esse processo ele vai se dar no Brasil, como as fábricas vão surgir no território brasileiro e principalmente também quais são as suas consequências para o espaço geográfico brasileiro e implantação dessas fábricas. Indo um pouquinho para o canto da história, né, para a gente poder entender uma das principais características da industrialização brasileira, a gente tem que saber que a industrialização no mundo começou lá na Inglaterra no século XVIII, ou seja, lá em 1700 e alguma coisa, né? Porém, no Brasil só vai começar a partir da década de 1930. Ou seja, nós temos uma diferença aí de uns 200 anos, né? Em relação ao surgimento das primeiras fábricas lá na Inglaterra, até elas poderem chegar aqui no nosso território, no nosso querido país. Sim, professor, sim, meus queridos alunos, nós já tivemos outras fábricas, um princípio de industrialização antes de 1930, mas o que se tornou muito efetivo, o que vai dar mais certo, por assim dizer, vai começar apenas a partir da década de 1930. Lembrem que nós fomos uma colônia de exploração e por isso nós fomos muito explorados e não nos foi permitido desenvolver fábricas, uma estrutura fabril antes, né? Dentro do contexto do modelo de colonização que foi implantado no nosso país. Você teve aí um período antes de 1930, onde teve um princípio, alguma coisinha ali de industrialização, mas efetivo, uma industrialização efetiva, a gente vai ter apenas a partir da década de 1930. Né? E aí a gente vai observar as principais características dessa industrialização brasileira. Quais são elas? Né? Que ela foi tardia, ela foi concentrada, ela foi incentivada pelo governo e ela ainda é dependente da tecnologia estrangeira. Né? Por que industrialização tardia? Né? Como a gente já falou lá no início, a gente tem aí uns 200 anos de diferença entre as primeiras fábricas, né, a primeira industrialização lá na primeira Revolução Industrial, que eu estou botando aqui como RI, até o aparecimento o efetivo das primeiras fábricas no Brasil, né, nós temos aí uns 200 anos de diferença. Então, por isso, né, por causa dessa diferença, é considerado um processo tardio. Então, uma das características da industrialização brasileira é que foi um processo tardio, começou tarde, em comparação com outros locais do mundo. Né? A industrialização brasileira ela se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Né? A maior parte das fábricas do Brasil estiveram e ainda estão dentro da região sudeste. Por isso que a gente fala que é uma industrialização concentrada. Né? Ela não foi algo que foi se dispersando, foi ocorrendo em diversas partes do Brasil. Não, não.
ela ocorreu principalmente na região sudeste brasileira. E aí a gente consegue observar o mapa da distribuição espacial das indústrias. Observem como você tem uma maior quantidade aqui de fábricas dentro da região sudeste brasileira, certo? Principalmente em São Paulo. E aí a gente consegue observar bem nessa distribuição, apesar de ser um mapa um pouco antigo, né, de 2002, mas a gente consegue observar bem essa relação, essa grande concentração industrial que se tem dentro da região sudeste brasileira, né? E por que, né, você teve essa concentração na região sudeste? Vamos lá. Isso também é importante para a gente entender, porque a produção industrial brasileira ela está associada diretamente à produção do café. Vamos entender, né? Você tem, num contexto mundial, pouco antes da década de 30, lá em 1929, exatamente anos antes desse início da década de 30, você tem a crise de 29, né? Se vocês lembrarem lá na história, vocês pesquisarem um pouquinho, você vai observar que foi uma grande crise econômica. Muita gente perdeu muito dinheiro, os países, as fábricas perderam muito dinheiro. E aí passou a se ter. Quando você não tem dinheiro, você começa a cortar o supérfluo, né? E aí uma das coisas que foram muito cortadas e parou de ter uma venda tão grande foi o café. E o café no Brasil, nessa época, era o principal produto da exportação brasileira. Aquilo que dava dinheiro no Brasil era a produção de café. Quando vem a crise de 29, pá, cadê a venda do café? Cadê o dinheiro da venda do café? Você não tinha mais para quem vender, porque as pessoas não tinham dinheiro, né? Os grupos não tinham dinheiro para comprar o café, certo? Então, a crise de 29 também vai ser decisiva para a criação da indústria no Brasil, né? E aí a gente tem outros elementos que estão todos associados à produção de café. Você já tem a criação do mercado consumidor, né? Justamente pelo dinheiro vindo pelo café. Você tem já o mercado consumidor, pessoas com condições de estarem comprando produtos do Brasil. Você tem já uma rede de transporte instalada dentro da região sudeste, né? Algumas ferrovias, estradas, para quê? Para escoar a produção de café, certo? Então, os cafeicultores eles tinham investido na rede de transporte para poder facilitar a chegada do café na zona portuária. Então, você já tinha uma rede de transporte estabelecida para a produção do café, certo? Então, a região sudeste também vai ser favorecida com isso, e você vai ter também, além disso, uma disponibilidade de mão de obra, principalmente aquela mão de obra que está vindo de onde? Das lavouras de café que estão localizadas na região sudeste, em especial em São Paulo, né? Lembra dos imigrantes, né, que estão vindo da Europa, que vão se instalar principalmente na região sudeste para trabalhar nas lavouras de café? Então, vai ser essa mão de obra que antes era aproveitada na produção do café, vai ser agora aproveitada na mão de obra fabril. Então, a produção de café, os cafeicultores, eles são essenciais para a produção do café, certo? Para a produção industrial, perdão. Então, você tem a saída do investimento no café, os cafeicultores deixam de investir no café e vão passar também agora a investir na indústria, nas fábricas, né? Você vai ter um incentivo governamental, e isso vai ser decisivo também para o Brasil, justamente quando você tem Getúlio Vargas, que ele vai buscar. E aí você tem um presidente, o chefe do país, que ele quer fazer uma determinada coisa, né? E aí ele vai criar as condições necessárias para a criação das fábricas. Ele vai incentivar de diversas formas a criação das fábricas. Uma das principais formas vai ser ele vai ter a criação das chamadas indústrias de base, né? Que é, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, né? Que é uma empresa siderúrgica que vai preparar a matéria-prima, né, para ser utilizada nas fábricas. E você tem a nossa boa, velha e querida Petrobras, empresa lá criada na época de Getúlio Vargas, né? Depois disso, outro presidente que vai incentivar bastante
a instalação de fábricas no Brasil vai ser o presidente Juscelino Kubitschek, ou muito também conhecido como presidente JK, que assume o governo em 1950, com um grande projeto de 50 anos em 5. Né? Você tem dentro desse contexto a criação de Brasília, e uma das grandes feitos de JK para incentivar a indústria é a entrada de empresas estrangeiras no nosso país. Ele vai facilitar que empresas estrangeiras, empresas multinacionais, venham para o Brasil, e aí isso vai dar também um grande boom no processo de industrialização. E aí, uma outra característica, finalizando essa parte de características da industrialização brasileira, é uma característica que, infelizmente, ainda dura até hoje, que o Brasil ele não produz a própria tecnologia industrial. A gente é dependente de inovações tecnológicas de outros países, né? A gente depende da tecnologia estrangeira para ser implementada nas nossas fábricas, né? Qual vai ser quais vão ser as principais consequências da industrialização brasileira? A primeira delas é que o Brasil vai se tornar um país urbano. Então, nós vamos ter a urbanização do Brasil. O que é isso? A maior parte das pessoas vão deixar de viver no campo e vão passar a viver nas cidades, certo? E quando a gente estiver estudando urbanização, a gente vai falar também um pouquinho das características da urbanização brasileira, né? E aí a gente tem, então, as pessoas elas vão passar a buscar emprego não mais na região agrária, não mais no setor agrário, mas vão buscar no setor fabril, principalmente aumentando o processo de urbanização, aumentando as cidades. Além disso, você vai ter um aumento, um incremento na rede de transportes brasileira, principalmente porque justamente porque as fábricas, né, a indústria, ela precisa de uma logística para a chegada de matéria-prima, para a saída de produtos. Então, você vai ter um aumento, né, dessa rede de transporte para para ligar o país, a região sudeste, ao restante do país, justamente para poder escoar a produção e chegada de matéria-prima, certo? Ao mesmo tempo, lembra lá que eu falei do presidente JK, Juscelino Kubitschek? Ele vai incentivar a chegada de montadoras automotivas, né? Ali a gente tinha visto alguns slides, o bom velho Fusquinha, né? E com isso, com esse incentivo de montadoras, de carros no Brasil, você também vai ter um incentivo, um aumento na malha rodoviária. Você vai ter uma preferência no incentivo do transporte rodoviário no país, justamente para poder ter uma base, ter estradas para que os carros produzidos no Brasil pudessem rodar, certo? Então, nós temos essa relação. E aí a gente já finaliza as nossas aulas de hoje, tá? Então, foi isso. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente está nesse momento de pandemia, a gente está nesse momento adverso na nossa sociedade, mas, como eu falei lá no começo, não é desculpa para a gente poder parar nossos estudos. Se possível, fiquem em casa, usem máscara e vamos dar o gás, porque está acabando. Pessoal, um abraço. Obrigado.